Como ter relacionamentos afetivos saudáveis. Casamento, namoro, enfim. Para mim, é difícil entender como ter um relacionamento afetivo saudável se eu não consigo entender como estão os meus padrões de crenças e de pensamento. Meu nome é Emanuele e o meu objetivo é ajudar as pessoas a entenderem e resolverem os seus problemas emocionais desde a base, desde a causa raiz. Então, para relacionamentos, eu também vou buscar apoiá-los nesse processo de entender qual é a causa raiz verdadeiramente. Quando eu falo com as pessoas, seja no programa Ressignifique-se ou seja mesmo dentro do consultório, normalmente existe um problema de relacionamento mal resolvido. Existe uma mágoa de alguém do passado, existe um processo de traição que aconteceu, existe talvez a insegurança, o medo, enfim, várias emoções vão fazendo parte desse processo todo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a crença de relacionamento que você tem? Qual é o modelo de relacionamento que você tem registrado na tua mente? Né? Seja na mente consciente ou na mente inconsciente. Emanuele, como é que eu sei qual é a crença de relacionamento que eu tenho registrada dentro de mim? Precisa observar, precisa olhar dos 0 aos 7 anos lá, como o relacionamento dos teus pais te impressionava. Então, assim, para você conseguir perceber qual é a tua crença de relacionamento hoje, você precisa olhar para o relacionamento dos teus pais. Se era um relacionamento harmonioso, se era um relacionamento de brigas, se era um relacionamento em que não existia respeito, que existia muito individualismo. Então, quais são as suas crenças de relacionamento hoje? Como você percebe o relacionamento dos teus pais na tua infância? Como eles viviam a sexualidade, a demonstração de afeto, o diálogo mesmo, né? Se existia diálogo, se não existia diálogo, se cada um ficava reclamando um do outro, né? Às vezes você era até o pilarzinho ali que escutava do pai, escutava da mãe, né? Dependendo da tua ordem aí de nascimento, digamos assim. Se você era mais velho, se você era mais novo, enfim, todo esse processo, né? Como a tua mãe tratava teu pai, como o teu pai tratava a tua mãe. Essas informações você precisa observar, você precisa pensar como era esse tratamento. E a partir desse olhar que você faz lá para os teus pais, a pergunta é: você, no teu relacionamento de hoje, ou mesmo nos relacionamentos que você já viveu no passado, ele tem semelhanças com o relacionamento dos teus pais? Se você é mulher, a tua forma de tratar os homens é semelhante à forma com que a tua mãe tratava o teu pai? Se você é homem, a tua forma de tratar mulheres é semelhante ou igual à forma como o teu pai tratava a tua mãe? Porque percebam, as crenças de relacionamento, elas vêm lá do nosso passado, vêm da nossa infância, especificamente do período dos 0 aos 7 anos. E outra reflexão que eu gostaria de fazer: se existiam relacionamentos em que não existia cumplicidade, se os pais, né, tinham bastante dificuldade de demonstrar afeto, muito provavelmente, se você ainda não ressignificou, você vai repetir no teu dia a dia esse mesmo relacionamento. Então, quem não teve pai presente, muito provavelmente vai ter marido ausente. Ou quem não teve mãe presente, vai ter esposa ausente.
E outra reflexão que eu gostaria de que vocês fizessem a partir desse momento é olhar para o teu tratamento com você mesmo. Como você se trata? Qual é a forma que você se relaciona com você mesmo? Você se relaciona com amor, com respeito, com carinho? Ou você se relaciona com cobrança, com culpa, com todas essas coisas, essas emoções pesadas? Porque quanto mais difícil for o teu relacionamento com você mesmo, o relacionamento, seja ele qual for, você vai atrair pessoas que te tratam assim como você se trata. Então, se você se trata com amor, com carinho, se você se trata com respeito, você vai atrair pessoas que te tratem com amor, com carinho e com respeito. Se você se trata com cobrança, com culpa, com desconfiança, com insegurança, você vai atrair pessoas que fazem isso com você. Porque eu sempre falo para os alunos do Ressignifique, né, que tudo aquilo que incomoda no outro, na verdade, está dentro de mim e eu preciso limpar, eu preciso melhorar. Mas isso também vale para o positivo. Então, se você se trata com amor, se você se trata com carinho, se você se trata com respeito, você vai atrair esse mesmo tipo de pessoas, esse mesmo tipo de relacionamentos. Agora, não é um processo egoísta. Então, se você quer receber amor, você precisa entregar esse amor. Se você quer receber carinho, você também precisa entregar esse carinho. Porque caso contrário, fica assim, vem a mim o seu reino, né? Então, assim, eu faço o que eu quero e o outro precisa me entregar aquilo que eu preciso. E não é dessa maneira. Se você quer amor, carinho, afeto, você precisa entregar primeiro para você. E quando você entrega para você entrega para o outro também. E aí, esse outro te retribui. Ai, Manoele, mas existem casos, eu já fiz isso com meu marido, eu já fiz isso com a minha esposa e ela não me retribui. Aí é um pensar e um sentir em relação a você. Se esse relacionamento vale ou se esse relacionamento não vale. Bom, fazendo todas essas conexões aí, ajudando vocês a pensarem sobre como era o relacionamento dos teus pais, como é o teu relacionamento com você e como é a tua entrega para o outro, eu gostaria de trazer um conceito e uma pesquisa, na verdade, de um casal de psicólogos que eles trouxeram, enfim, fizeram uma teoria de a casa do relacionamento saudável. E esses dois psicólogos é o John e a Julie Gottman. Eles fizeram pesquisas com vários casais para entender qual que era o padrão de funcionamento dos casais e para entender o padrão de funcionamento do que era saudável e do que não era saudável. Eles criaram duas classificações. Uma classificação é o relacionamento mestre, onde as pessoas, conseguem aprender, conseguem se liberar e ser exatamente quem são, e o relacionamento desastre, que é aquele relacionamento onde o casal não consegue essa troca saudável, seja de informação ou seja mesmo de conexão afetiva. E aí, o que eles nos dizem? Que relacionamentos saudáveis são quando o relacionamento afetivo sexual, ou casamento, namoro, noivado, enfim, traz benefícios para as duas pessoas. E existe o apoio mútuo. O relacionamento desastre é aquele relacionamento onde um se beneficia e o outro se submete, o outro tem que engolir, o outro tem que respeitar, o outro tem que fazer. Sempre a mesma pessoa cede. Então, esse é o relacionamento desastre, quando apenas uma pessoa se beneficia daquela relação. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, e você precisa pensar para você,
se o teu relacionamento é um relacionamento mestre ou se é um relacionamento desastre. E ter bons relacionamentos afetivos não é uma questão de sorte, é uma questão de construção. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo, ai, mas fulano teve sorte no relacionamento. Não é uma questão de sorte. Relacionamento é construção, é diálogo, é compromisso, é troca, é sim amizade. Então, se você não vive um relacionamento nesse momento que você considere saudável, não significa que você tenha que se separar e buscar um novo relacionamento. Não é isso. O que é importante que você entenda é que você pode construir, você pode transformar um relacionamento desastre para um relacionamento mestre, desde que você e o teu parceiro ou a tua parceira estejam dispostos e disponíveis a fazer essa transição. Porque nos relacionamentos mestres, as duas pessoas se sentem saudáveis, se sentem confortáveis e sentem bem-estar. Agora, no processo do desastre, existe sempre aquela pessoa que não quer fazer diferente. E quando a gente faz orientações, conversa com o parceiro, com a parceira, e não consegue mudança, o melhor é fazer o processo de separação. Só que eu sempre gosto de trazer essa consciência assim, ó, não saia de um relacionamento sem fazer tudo o que você sente que deveria fazer, sem aprender tudo o que você sente que deveria aprender, porque senão você só vai sair de um lado e vai para outro. Porque o que precisa mudar de conceito de relacionamento é interno, não é externo, entende? Então, quando você aprende todo esse processo de liberação emocional e de ressignificação emocional, você pode sair do relacionamento e encontrar relacionamentos diferentes. Se você não ressignificou, se você é uma pessoa que já saiu de vários relacionamentos e encontra relacionamentos muito semelhantes, significa que você ainda não aprendeu, ainda não ressignificou esse conteúdo dentro de você. E quais são os 3 sistemas, então, para se ter verdadeiramente um relacionamento saudável? Primeiro é a amizade. Você precisa ser amigo, amiga do teu parceiro e da tua parceira, porque a amizade é a base. Se você não sentir confiança, se você não tiver uma ligação afetiva, se você não tiver companheirismo, vai ficar bem difícil você estabelecer e manter um relacionamento afetivo sexual. Porque tem muitas pessoas que me dizem, Manu, mas o sexo é muito bom. A gente se conecta através do sexo, brigas, desafios, tudo a gente resolve na cama. Porém, a minha pergunta é, e quando tiver alguma dificuldade com o sexo? E quando por algum motivo a libido reduzir? O que vai manter o relacionamento? Será que é o sexo que vai manter? Ou é esse relacionamento de amizade, de companheirismo? Eu sei que o sexo é importante, eu sei que ele faz parte, mas o sexo não é a base de uma relação. A base de uma relação sólida, saudável, é a amizade. Porque aí, de repente, ficar uma semana sem transar, aí vão brigar a semana toda? Porque só tem essa cumplicidade, esse companheirismo quando tem sexo? Aí eu coloco os questionamentos e, como dizem, serve o chapéu para quem serve, né? É importante que você pense sobre isso. Se você não consegue ser amigo, amiga do teu parceiro, saudavelmente, eu te convido a olhar para essa relação. E o primeiro ponto é justamente o processo do quê?
é o processo da amizade, do companheirismo, desse laço afetivo saudável. Tem muitos relacionamentos que começam num processo de amizade, né? Esses com certeza são duradouros, porque aí o sexo vem como um processo de transbordar, mas não é o motivo pelo qual as pessoas continuam juntas. Segundo sistema é o sistema de conflito. É a forma como o casal lida com os problemas, tanto os problemas pontuais quanto os problemas duradouros, ou aqueles problemas perpétuos. E na pesquisa do John e da Julie, eles entenderam que 69% dos problemas conjugais, eles são perpétuos. 69%. E eu quero trazer esse entendimento para vocês, porque problema perpétuo pode ser a forma com que a família lida, os valores, as crenças, a tal da toalha que fica jogada em cima da cama, do calçado que não é levado lá para a lavanderia, enfim. E esses problemas é importante ter pé no chão e entender que assim, talvez eles nunca mudem. É até melhor entender que assim, eles não vão mudar. E aí a minha pergunta é: você consegue aceitar o defeito, o conflito, esse desafio do relacionamento? A gente precisa partir do princípio de que não vai ter mudança. Agora, se aquilo te irrita, se aquilo te estressa, se aquilo te gera desconforto e se aquilo te tira do teu amor próprio, do teu sentimento de alegria, do teu sentimento de leveza, você precisa questionar essa relação. Porque num relacionamento não existem pessoas perfeitas, tá? Você não é, a pessoa que está contigo também não é. A diferença é que a qualidade da pessoa precisa pesar mais do que o defeito dela. Se você não consegue olhar para as qualidades do teu parceiro e da tua parceira e você fica olhando só para os defeitos, sinceramente, esse relacionamento não está saudável, não está confortável para você. A pergunta é: dá para fazer diferente ou não dá para fazer diferente? Porque lembre, 69% dos problemas conjugais, eles são verdadeiramente perpétuos e que os problemas pontuais precisam ser resolvidos mais rapidamente, sem ficar puxando aqueles problemas perpétuos do passado para o presente. E o terceiro sistema que faz com que um relacionamento seja saudável é o sistema do significado. O que é isso, Manu? O problema do significado é que o casal, para construir uma vida em comum, precisa ser válido para os dois. Então, os propósitos, o significado da vida, a busca das pessoas precisa ser verdadeiramente conectado. Sabe aquela historinha que os opostos se atraem? Gente, os opostos não se atraem. Os opostos se repelem. Pessoas muito diferentes tentando conviver normalmente são relacionamentos de desastre. Por quê? Como é que um gosta de música sertaneja, outro gosta de música, sei lá, vou jogar qualquer um aí, rock pauleira. E aí um não tolera o outro, um não tolera o objetivo do outro, ou um quer, sei lá, enriquecer e ter muito dinheiro. A outra pessoa gosta de fazer caridade, gosta de ajudar as pessoas.
Vocês percebem que os propósitos e os significados, eles não batem? Eles não são os mesmos? Então, assim, ó, se a forma de ver, a forma de sentir o mundo, a vida, for muito diferente, muito provavelmente será um desafio trabalhar as relações. Ter um relacionamento saudável, entende? Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês entendessem que o sistema de significado dos dois estarem olhando mais ou menos para o mesmo lado, porque assim, ó, igual não vai ser, gente. Não esperem, assim, não criem essa expectativa. Existem dois mundos diferentes que estão convivendo. Então, vão ter sim as diferenças, digamos assim, porém, precisam ter pontos de conexão. Vocês precisam, em algum momento, se conectar. Ah, a gente gosta de andar de bicicleta junto, a gente gosta de fazer atividade física junto, a gente faz curso de inglês junto. E aí, quais são os 4 comportamentos que as pessoas têm e que ajudam muito a destruir relacionamentos? Primeiro, se colocar na defensiva. Sabe aquele parceiro ou aquela parceira que você vai tentar conversar? Eu vou usar a palavra tentar, porque é difícil a conversa. Quando você começa a falar, a pessoa já está se defendendo. Ela já está se preparando, ela nem está ouvindo direito e já está se preparando para atacar. Então, se colocar na defensiva é com certeza um comportamento que destrói relacionamentos, porque corta o diálogo, a comunicação. Eu já falei aqui nos atalhos e obstáculos lá da imersão sobre escutatória. Então, será que você está verdadeiramente ouvindo? E, gente, a defensiva também é de, às vezes, a pessoa não admitir que errou. A pessoa não admitir a sua própria responsabilidade. Isso também é defensiva. É como se sempre precisasse estar certo, sempre precisasse estar com a razão. Então, entendam que relacionamento é um jogo onde os dois torcem pela mesma coisa. Os dois querem vencer. Os dois querem fazer o relacionamento dar certo. Entende? Então, assim, quando você percebe sempre a defensiva do outro, você precisa dizer para o outro: olha, eu só quero conversar com você. Não tem certo nem errado. Porque o outro só se coloca na defensiva, muitas vezes, porque você chega atacando. E que tal se você chegasse falando do que você sente? Que tal você falar: o teu comportamento me faz sentir isso, ou o teu comportamento me faz sentir aquilo. Entende? Porque o que a gente foi treinado a fazer? A gente foi treinado a conversar para ter certo e errado. Para um sair com a culpa e outro sair com a sensação de que está certo. E num relacionamento, num diálogo, não existe certo e errado. Existe o que você sente, existe o que o outro sente. E se você se coloca o tempo inteiro na defensiva com essa necessidade de estar certo, de fazer tudo certo, ou de provar que está certo, sinto muito. Você não está num relacionamento, você está numa competição. E numa competição, sempre sai um vencedor e um perdedor. Segundo comportamento que dificulta muito esse processo de relacionamento saudável é a obstrução. É a pessoa começar a falar e você nem prestar atenção. É a pessoa dizer para você assim: nossa, faz tanto tempo que a gente não sai.
tanto tempo que a gente não tem um tempo pra gente, e você se faz de desentendido, faz que não entende, que não ouviu. Então você já gera uma barreira, né? Um muro entre você e a outra pessoa. Então, se você não quiser fazer isso, você precisa dizer para o outro que sim, você está prestando atenção, que sim, você está ouvindo, que sim, como nós podemos fazer diferente, entendendo que não é um problema do outro, é um problema compartilhado. Então, se o outro está sentindo falta de atenção, falta de carinho, falta de momento com você, verdadeiramente o problema não é só de um, o problema é dos dois. Isso é importante perceber, porque eu vejo muitas pessoas não tomando para si a responsabilidade, deixando só para o outro. Ah, porque a minha esposa não me convida para sair. Ah, porque o meu esposo não demonstra carinho. Ah, porque... E aí lá se vão várias justificativas, várias desculpas, várias responsabilizações do outro. Porém, volta para você o espelho, volta para você o espelho. Você está convidando a pessoa para sair? Você está demonstrando carinho e afeto? Você está fazendo pelo outro aquilo que gostaria de receber? Ah, Manu, eu não estou. Bora começar, vai lá, começa e faz pelo outro. Ah, eu faço, mas sempre tem uma desculpa, ele nunca está disponível ou ela nunca está disponível, sou sempre eu que tenho que ceder. Aí me levanta as anteninhas. Aí vem a pergunta, esse relacionamento está sendo mestre? Está sendo saudável para você? Ou ele está sendo desastre? Porque é sempre você que tem que ceder, é sempre você que tem que entender, é sempre você que tem que submeter. Gente, quando existe sempre o mesmo comportamento repetido, existe sofrimento. Então, se é sempre você que cede, sempre você que tem que entender, sempre você, chegou a hora de perguntar: será que esse relacionamento está saudável para mim? Será que eu faço escolhas dentro desse relacionamento ou eu só tenho obrigações? E eu escuto muitas pessoas me falando de obrigações, tá? Terceiro comportamento que destrói relações afetivas: o criticismo. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo criticando? Sabe aquela pessoa que você faça bem ou não faça bem, o tempo todo está criticando porque deveria ter feito melhor? Ou sabe aquela pessoa, você, que fica o tempo todo criticando o outro, criticando o parceiro? Esse comportamento não ajuda nas relações afetivas. Se você critica muito ou se você é muito criticado, você está num caminho de desconexão do teu relacionamento afetivo. Porque você está olhando só para os defeitos. Lembra que eu falei que a balança da qualidade que o outro entrega precisa estar mais pesada do que os defeitos dele? Quando o relacionamento passa para um momento de muitas críticas, necessariamente você só está olhando para o negativo, ou o outro só está olhando para o negativo. E aí entra o processo de reclamação também. Então, assim, se você quiser manter relações saudáveis com você e com a outra pessoa, comece a elogiar.
Comece a olhar o que tem de saudável, o que tem de positivo para você ser e para você fazer diferente. Porque muito provavelmente, se você for uma pessoa que critica e reclama o tempo todo, se você for olhar para o teu relacionamento com você mesmo, você está fazendo o mesmo com você. Você está se criticando, se culpando, reclamando o tempo todo de você. O teu relacionamento com você é esse. E aí você espelha, você coloca para fora através do teu relacionamento. E o quarto comportamento que destrói relacionamentos é o do desprezo. Eu já vi muitas pessoas que mantêm relacionamentos sem ter admiração pela outra pessoa. Muito pelo contrário, desprezam comportamentos, valores, sonhos, desprezam a forma com que o outro é. E aí eu pergunto para você, que saúde tem esse relacionamento? Onde você não admira a pessoa que você tem do lado. Porque aí, quando existe o desprezo, quando não existe admiração, né? Quando existe o desprezo, automaticamente vai vir o processo, que é o 3, do criticismo, vai vir o processo, que é o 2, de obstrução, de criar um muro, de criar um mecanismo de defesa, e automaticamente vai vir o processo de defensiva, de estar o tempo inteiro se defendendo em relação ao outro. E é isso que eu gostaria que vocês percebessem dentro de vocês. Porque, gente, a gente não está aqui para olhar para o parceiro ou para a parceira e dizer assim, ai, porque o meu marido, porque a minha esposa, eles estão sempre no defensivo. Ah, porque eles estão sempre criando barreiras, obstruções para a nossa conversa. Ou então, tem sempre uma reclamação ou uma crítica para fazer. Tem sempre essa coisa do desprezo. Gente, lembra que o outro só está mostrando aquilo que eu não estou enxergando sozinha. Se o outro está me desprezando, é porque eu me desprezo e muito provavelmente eu desprezo o outro também. Ao invés de eu celebrar, ao invés de eu me sentir feliz com a conquista do outro, eu não aplaudo o outro. Eu simplesmente não admiro, não gosto, não quero ficar com o outro nesse sistema de elogio. Ai, Manoele, mas eu não vou elogiar porque senão vai ficar se achando. Gente, e quando é que o relacionamento vai ser de companheirismo, vai ser de cumplicidade, vai ser de os dois olharem para o mesmo lado? Quando é que o relacionamento vai ter significado, vai ter propósito igual? Tem muita gente, muitos casais que ficam competindo um com o outro para ver quem é que é certo, quem é que tem razão, quem é que ganha mais, quem é que ganha menos, quem é que faz mais serviço ou menos serviço doméstico, quem é que cuida mais do filho ou menos do filho. Tudo vira um processo de competição. E aí eu pergunto, cadê o sentimento? Cadê essa conexão de amizade, de propósito, de significado? Cadê esse objetivo de resolver o problema, de terminar com os conflitos? Por quê? Os conflitos sempre vão existir, divergências de ideia, divergências de pensamento, de sentimento sempre vão existir. Mas existe sim a necessidade de encontrar o meio do caminho. O meio de caminho é você ceder às vezes, o outro cede às vezes, porque, gente, escutem isso, por favor. Quem cede muito o tempo todo, quando cansa de ceder, quer sair da relação, porque é desgastante. Como é que eu consigo falar de amor próprio?
Como é que a pessoa consegue se amar, se colocar em primeiro lugar, se ela tem que estar sendo subserviente o tempo inteiro para o outro? Tem que estar cedendo o tempo todo para o outro? É isso que eu quero que vocês percebam. É muito fácil jogar para o outro toda a responsabilidade. Ah, porque o outro reclama, porque o outro não me valoriza, porque o outro não me admira, porque o outro. E qual é a tua responsabilidade nisso? Eu nem estou falando, e percebam, eu não estou falando a palavra culpa. Eu estou falando responsabilidade. E dentro desse processo de autorresponsabilidade, eu sou responsável por aquilo que eu atraio na minha vida, que eu atraio na minha história. Quando eu não estou dentro da minha autorresponsabilidade, percebendo que eu posso fazer diferente, eu fico colocando a culpa em quem eu quero. Aí eu coloco a culpa no meu marido, na minha esposa, no meu pai, na minha mãe, no meu chefe, sei lá em quem. E quantas vezes você fez isso? De saber que a responsabilidade é tua, que você precisa talvez mudar crença, padrão de pensamento, padrão de sentimento, que você precisa se amar mais, se colocar mais em primeiro lugar, se respeitar mais. Mas aí você não olha para isso e você responsabiliza o outro. Porque é meu parceiro, porque é minha parceira, porque é minha mãe, porque é meu pai, blá, blá, blá. Entende? Então, para de olhar para fora e olha para dentro. Olha para dentro de você. Você vai verdadeiramente atrair para você, vai trazer para você como você está se tratando. E se você está descontente, se você não está feliz com isso, você precisa olhar para dentro de você, para o teu amor próprio, para o autorrespeito. Mas é também, gente, fundamental entender o mapa do amor do outro, porque existem várias formas de você demonstrar carinho, afeto, amor pelo outro. Para você dizer eu te amo é uma forma de demonstrar amor, mas talvez o mapa do amor do teu parceiro ou da tua parceira é outro. E eu vou chamar atenção para uma outra coisa, gente. Mapa do amor é quais os gostos da pessoa, quais as preferências, quais os objetivos, os valores, a visão de mundo, os medos, as esperanças. E, gente, lembrem que as pessoas mudam. As pessoas mudam. Então, às vezes acontece de você conhecer o GPS do outro, de você conhecer o mapa do amor do outro, e de repente o outro mudou. E aí você precisa estar atualizando o tempo todo, porque você está se atualizando o tempo todo. E é muito importante que você consiga perguntar efetivamente o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E eu não estou falando também, já vou aproveitando e puxar o gancho aí que eu falei da sexualidade antes, é importante ter diálogo sobre o que eu gosto, o que eu não gosto na sexualidade também. E o casal não explora o corpo um do outro para sentir o que dá prazer, o que não dá prazer. Sexo não é só uma briga de órgãos genitais, não é só penetração, gente. Sexo é muito mais do que isso. E quando você tem amizade, quando você tem uma facilidade, né, de estar aberto, de falar sobre o que sente e o que pensa da relação, obviamente você vai conseguir trazer essa leveza para a conversa também na sexualidade. Porque senão ficam dois mundos separados. E um tem que adivinhar o desejo ou aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro não gosta. Gente, por favor, né? Relações nessa nova era, relações saudáveis,
elas são feitas de cumplicidade, elas são feitas de diálogo e elas são feitas de conexão de propósito. E outra coisa, se você vai buscar relacionamento por carência afetiva, toma cuidado. E eu vou usar uma metáfora que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês. Sabe quando você está com fome e você vai para o mercado? A primeira comida que te aparece na frente, ela parece apetitosa. Quando você começa a comer aquela comida e você sacia a tua fome, aquela comida nem é tão boa assim como você achava que era. Então, quando você vai para um relacionamento por carência ou esperando que o outro te entregue, num primeiro momento, você verdadeiramente se sente satisfeito com aquele relacionamento ou satisfeita naquele relacionamento. Porém, quando vai passando o tempo, quando a tua carência afetiva vai reduzindo, você vai começando a perceber que o outro não é tão bom assim. Então, presta atenção no movimento que você faz para buscar relacionamentos. Porque se você buscar por carência, tenha certeza que essa sensação não vai trazer o conforto que você deseja. Galera, desculpa se fui muito dura hoje, mas é que a live me exigia. Eu já tenho um vídeo sobre relacionamentos afetivos e eu gostaria de trazer um conteúdo diferente para vocês. E por isso que eu trouxe verdadeiramente esse conteúdo de dentro do meu coração. Relacionamentos saudáveis são construídos com verdades, mas onde um inteiro encontra outro inteiro e os dois se transbordam. Ninguém vai entregar para você o amor se você não entregar amor para você. Ninguém vai te entregar felicidade se você não entregar felicidade para você. Então é isso que eu quero que vocês pensem. É isso que eu quero que vocês conectem. Antes do outro está você, tá? Então, espero que essa live tenha tocado o coração de vocês, espero que ela tenha feito vocês refletirem sobre as relações que vocês estão estabelecendo. Um beijo muito grande no coração de vocês. Hoje o Café com a Manu foi sobre amor próprio e se vocês ainda não assistiram, se não ouviram ainda, convido a olharem ali no Instagram e no Face também. Por quê? Porque tudo dentro da autorresponsabilidade, tudo verdadeiramente é de você para o outro. Beijo grande no coração, gente, e até mais!